בחפצו כל, אזי מלך. Shalom Leculan, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no curso de alfabetização em hebraico bíblico. Hoje nós vamos falar sobre as nekudot. O que são as nekudot? Também conhecida como sinais massoréticos ou as vogais do hebraico. Esses sinais massoréticos foram criados a partir do século VI pelos judeus massoretas. Qual que era a intenção de se criar esses sinais para representar as vogais? Porque o hebraico, como nós sabemos, é um idioma consonantal, ou seja, formado apenas por consoantes. Então, para facilitar a leitura, o aprendizado, e também para que o idioma hebraico não viesse a morrer, foram inventados os sinais massoréticos. Hoje, no hebraico moderno, não se usa mais os sinais, as vogais não são mais usadas, né? Em Israel, por exemplo, as placas de sinalizações, as fachadas dos comércios, são todas elas escritas sem os sinais massoréticos, sem as vogais. E só que as literaturas religiosas ainda continuam usando os sinais massoréticos, porque auxilia no aprendizado, para quem está fazendo curso, para quem, no nosso caso, que nós estamos aqui aprendendo cada vez mais do hebraico, auxilia na leitura, na pronúncia correta, né? Por exemplo, aqui atrás de mim nós temos aqui a Torá. Essa Torá, ela tem os sinais massoréticos. Nós temos aqui também a Tanar, e a Tanar também, ela usa os sinais massoréticos para facilitar. Para você ter uma noção melhor, os sinais massoréticos são como as rodinhas da bicicleta. Sabe quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta? E aí a gente vai lá e coloca a rodinha para que ela não caia. Depois ela aprende a andar, a gente tira a rodinha e ela anda normalmente. Então esses sinais massoréticos, eles servem para isso. Eles vão nos auxiliar a aprender a ler o hebraico, a escrever e a pronunciar. Porém, depois com a prática, com o uso, a gente vai perceber que a gente não precisa mais desses sinais para poder ler uma palavra em hebraico. Entendeu? Então hoje nós vamos falar sobre as vogais longas, porque esses sinais massoréticos, eles se dividem em vogais longas, vogais breves e semivogais. Qual que é a diferença? A diferença é a pronúncia e transliteração. E esses sinais podem aparecer embaixo da consoante, ao lado da consoante e acima da consoante, ok? Mas nós vamos devagar, vamos passo a passo. Hoje nós vamos falar sobre as vogais longas. Então hoje nós vamos começar a conhecer as vogais do hebraico. Eu espero que você goste dessa aula e que você possa adquirir mais conhecimento em relação ao hebraico bíblico. Vamos lá? Vamos lá. A primeira vogal que nós vamos aprender hoje chama-se Kametz Gadol. Tá ok? Nós temos aqui essa tabela para ela nos auxiliar no aprendizado. Nós vamos usar uma consoante apenas como base para a gente poder posicionar a vogal. Como eu disse, esses sinais, essas vogais, elas podem aparecer abaixo, ao lado e acima da consoante. Então nós vamos usar uma consoante aqui para nós ilustrarmos como esses sinais vão aparecer. E nós vamos usar a letra Aleph. Geralmente se usa o Aleph, por quê? Porque o Aleph ele não tem som. Então é uma escolha simples, por isso, tá ok? Nós vamos escolher aqui o Aleph. E a primeira vogal é Kametz Gadol. Kametz Gadol. Como que é o Kametz? O Kametz ele é assim, ó. É um T pequeno que aparece abaixo da consoante, tá certo?
Então o câmetz sempre vai aparecer embaixo da consoante. Na transliteração, é assim que se translitera. Preste bem atenção nisso. Toda vogal longa, ela na transliteração, ela aparece com um sinal, tá ok? As breves não têm sinais, mas toda vogal longa, ela se translitera com um sinal. E qual que é a pronúncia desse A? É a pronúncia comum do A. Por exemplo, na palavra cal. Então o câmetz, ele é representado por esse T, bem pequenininho, abaixo da consoante. Suponhamos que eu queira escrever a palavra tá. Vou usar aqui o tav e colocaria aqui o câmetz. Pronto, escrevi tá. Se eu quisesse escrever Gá, vou fazer aqui, ó. Gimel e o câmetz, Gá. Se eu quisesse escrever Dá, o Dalet e o câmetz embaixo, Dá. E assim por diante, tá certo? Deixa eu apagar aqui. A próxima vogal, vamos fazer o Aleph novamente. A próxima vogal é o Tsere. O Tsere também aparece abaixo da consoante. E ele é representado por duas bolinhas, ó, dois pontinhos abaixo, tá? Então, nós temos aqui o Tsere. Transliterando ele, nós teremos aqui a letra E, com um acento em cima, tá? Esse acento não é o acento agudo, tá? Ele não vai dar aquele som de E. Ele é apenas um acento, um tracinho acima para identificar que ele é uma vogal longa. Justamente a vogal longa, o E longo, ele não tem esse som de E. É E, por exemplo, na palavra V. Tá certo? Se eu quisesse escrever G, Gimel e o Tsere. Se eu quisesse escrever, por exemplo, que, se eu quisesse escrever que, vou colocar aqui, o Kaf e o Tsere embaixo, tá? Se eu quisesse escrever B, o Beit, tá? Vocês estão lembrados, né? O Beit, um tracinho dentro, som de B. Se eu tirar esse sinal, tracinho não, a bolinha, o Dagesh, né? Se eu tirar o Dagesh de dentro dele, eu tenho V, tá certo? Vamos embora, vamos embora. Próxima vogal. Aqui agora nós temos dois sinais, mas é apenas uma vogal. Nós temos aqui essa bolinha aqui embaixo, o Hirik, e nós temos aqui o Yud. Quando eles se juntam, eles formam o Hirik Gadol. Gadol significa grande, né? Então seria o quê? O I grande, tá? Então, nunca você vai transliterar isso aqui da seguinte forma. O I e o Y. Não faça isso, tá? Toda vez que você pegar esse pontinho embaixo da consoante seguido do Yud,
é apenas uma vogal, o I. E ele é transliterado assim, ó. E a pronúncia dele é a pronúncia do I na palavra vi. Simples a pronúncia, tá certo? Então nunca transliterem ele dessa forma. Toda vez que você vê esse sinalzinho embaixo da consoante acompanhado do iud, tá? É o I. Agora, preste atenção nisso aqui, ó. Veja só. Suponhamos que ele apareça assim, ó. E embaixo do iud, aí sim, são duas letras, tá? Se esse pontinho tiver aqui, aí é uma vogal. Agora, se ele tiver embaixo do iud, aí sim. Como é que eu vou transliterar isso aqui? Assim, ó. O Aleph, tá? O Aleph, o Yud e o I. Tá? Por quê? Porque ele só é o Hirik Gadol se ele tiver abaixo da consoante e o Yud ao lado e acima, né? Nessa posição. Se ele tiver diretamente embaixo do Yud, aí são duas letras. Tá? Não, cuidado para você não fazer confusão. Depois nós vamos colocar aqui algumas palavras que, às vezes, se a pessoa não prestar atenção na hora da transliteração, ela translitera errado. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A próxima vogal é o Rolem. Rolem. O Rolem, ele vai aparecer assim. Deixa eu apagar aqui. O Rolem, ele vai aparecer aqui em cima. Esse é o sinal que aparece acima da consoante, tá? Dessa seguinte forma. Só um pontinho acima. Você vai transliterar ele assim, ó. O O com um tracinho em cima. Tá? Lembrando, nós estamos falando das vogais longas. Toda vogal longa, na transliteração, recebe um sinal. Qual que é a pronúncia do Rolem? Esse O, você vai pronunciar ele do mesmo jeito que você pronuncia esse O aqui, ó. Pos. Não é pó, é pos. Tá? Agora, o Rolem, ele pode aparecer de uma segunda forma. Como? Ele pode aparecer assim, ó. Acompanhado de um Vav. E aí, esse pontinho, ele já não fica em cima dessa consoante. Ele fica em cima do Vav. Tá? Como é que se chama essa vogal? Essa vogal é o Rolem. Rolem Vav. Nesse caso, eu vou transliterar assim, tá? Com acento circunflexo. A pronúncia não muda, tá certo? Mas é preciso observar essa questão da transliteração, tá bom? Você nunca vai transliterar isso assim, ó. Um O, que é o sinalzinho aqui em cima, e o Vav. Nunca, pelo amor de Deus, hein? Toda vez que você vê o Rolem com o sinal em cima, ele não é V, ele é O, tá certo? E o Vav, além de ser O, ele pode ser U também, que é o que nós vamos aprender aqui nessa próxima aqui, ó. O Shurek. Não é Shurek. Não vai dizer Shurek, é Shurek. O Shurek é o Vav ao lado da consoante com a bolinha dentro. Você veja que o Rolem Vav, ele tem a bolinha em cima, o Shurek tem a bolinha dentro. Aí você vai transliterar dessa seguinte forma, o U com esse sinal. Tá? Lembrando bem, esse sinal aqui, ele está aqui por causa do Vav.
Rolenvav. Se fosse só dessa forma, você transliteraria apenas assim, tá? Apenas o Rolen, você translitera assim, a pronúncia não muda. No Shurek, qual é a pronúncia? É a U, de lua, tá certo? Então, essas aqui são as vogais longas. Na próxima aula nós vamos falar sobre as vogais breves e a diferença entre uma e outra. Eu vou lançar para vocês aqui agora algumas palavras já com essas vogais que nós aprendemos hoje. Já com todas as consoantes que nós já tivemos aula, juntando essas vogais, já dá para a gente formar muitas palavras. E eu vou colocar alguma coisa aqui para a gente transliterar, tá bom? Aqui nós temos algumas palavras que a gente já consegue estar lendo e transliterando, porque são letras que a gente já aprendeu, com exceção dessa aqui, né? Aqui tem uma vogal que a gente ainda não aprendeu, mas eu fiz questão de colocar ela aqui para explicar aquela questão do posicionamento do Hirik Gadol, né? Do Hirik abaixo do Yod ou abaixo da consoante. Mas antes da gente chegar lá, aqui a gente já consegue fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, todas as consoantes nós já aprendemos, tá? Se você não consegue lembrar, dá uma revisadinha nas primeiras aulas, procura lá desde a primeira consoante, vai dando uma revisada para refrescar a memória, para que você continue. Que se você não consegue ainda ter fixado as consoantes na cabeça, daqui para frente você vai se complicar. Você primeiro tem que estar com a estrutura formada das consoantes, conhecer todas as consoantes, forma de escrita, transliteração e pronúncia, para que você possa daqui por diante ir adquirindo mais conhecimento. Então aqui, ó, o Aleph. Como que nós transliteramos o Aleph? Assim, ó, uma vírgula no alto, tá? Esse aqui nós acabamos de aprender, o Kametz Gadol, se translitera assim com o sinal. E esse aqui é o Veit, né? Então se translitera V. Por que é o Veit? Porque ele não tem o pontinho dentro, o Dagesh. Se ele tivesse o Dagesh, ele era o Beit, o B. Mas como ele não tem, nós temos aqui então a palavra Av. Av é pai. A segunda palavra. Agora aqui sim, nós temos o Beit com o Dagesh dentro. Então, nós vamos transliterar o Beit, que é o B, o Tser, que é uma vogal longa, que nós acabamos de aprender. E aí você translitera ele assim, porque toda vogal longa é transliterada com um sinal. E essa letra aqui é o Nun final. Pode ver que o Nun final, ele ultrapassa a linha. Então, eu translitero ele como um N. Então, nós temos aqui a palavra Ben. Ben é filho. Tá? Aqui nós temos o Yud. Translitero o Yud. A transliteração, depois nós vamos aprender também sobre a transliteração, é assim. Você começa de cima para baixo, sobe e desce. Tá? Lembrando, da direita para a esquerda. Então aqui, ó, primeira letra, Yud, abaixo dela, não tenho nada, subo. Então aqui eu tenho o Rolenvav. O Rolenvav é o O, com o acento circunflexo. E aqui no final, eu tenho o Mem final. Então eu tenho a palavra Yom. Yom é dia. Tá? E aqui agora nós temos, vou fazer mais para baixo aqui, aqui nós temos, esse é o Kaf, né? Então o Kaf eu translitero ele assim. Agora, próxima letra, abaixo. Eu tenho aqui o Hirik, só que lembra que o Hirik
acompanhado do Yud, ele é uma letra só. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Colocar o I e depois o Y. Não posso fazer isso aqui, tá? Então toda vez que você se deparar com esse sinal abaixo e o Yud aqui em cima, é uma vogal. Que vogal é essa? É o Hirik Gadol, que eu translitero ele assim, ó. Que é pois. Por quê? Tá? E finalmente, esta palavra, que eu fiz questão de colocar aqui, por quê? Vamos transliterar para você entender. Aqui nós temos aqui o beit, né? Pontinho aqui dentro. Então translitero, começando daqui, ó, o beit. Aqui embaixo, vocês ainda não aprenderam, nós vamos aprender na próxima aula, é o patar. Patar é o A. É o A breve. Ele não tem acento nenhum, tá? Toda vogal breve, você translitera ela sem acento. Agora nós temos aqui o Yud e embaixo nós temos o Hirik. Aqui sim, você tem duas letras, tá? Se esse pontinho tivesse nessa posição, aí você tem uma letra só, que é uma vogal. Mas se ele estiver abaixo, diretamente abaixo do Yud, aí você vai transliterar o A, aí você sobe. Qual que é esse aqui? É o Yud, o Y. Aí você desce. Aqui é o I. Essa aqui também é uma vogal breve, nós vamos aprender na outra aula. Você também translitera ela sem sinal. E, por final, aqui o Tav. Então, nós temos aqui a palavra bait. Bait significa casa. Então, esse detalhe que eu quis mostrar para vocês, para a gente ficar atento aí na hora da transliteração, para não transliterar errado, tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui e Shalom, Lehitraot.